Porque os cientistas não ousam te contar que o nosso mundo talvez seja apenas uma projeção. Em 2017, duas estrelas de nêutrons colidiram em uma galáxia distante. Os cientistas deveriam ter comemorado, mas permaneceram coletivamente em silêncio por 3 dias, porque eles descobriram que a forma como as ondas gravitacionais se propagavam contrariava completamente as previsões da teoria das cordas. O que isso significa? Que aquelas dimensões extras, mantidas fora de vista por tanto tempo, ou simplesmente não existem, ou são grandes demais para a nossa imaginação, e estão controlando todo o universo de maneiras que não conseguimos perceber. Ainda mais estranho, experimentos de entrelaçamento quântico provaram repetidas vezes que duas partículas, não importa quão distantes estejam, conseguem sentir instantaneamente o estado uma da outra. Isso viola o limite da velocidade da luz, e também tudo o que acreditávamos saber sobre o espaço. Alguns físicos ousaram propor que essas partículas talvez nunca tenham se separado de verdade. Elas estariam sempre unidas, em alguma dimensão invisível para nós. E o gigantesco acelerador de partículas do CERN, que custou dezenas de bilhões de dólares, talvez não tenha como verdadeiro objetivo encontrar a chamada partícula de Deus, mas sim tentar rasgar uma fenda que leve a outras dimensões. No instante em que microburacos negros são criados, você já parou para pensar: o que exatamente pode ter sido aberto ali? Hoje eu vou te contar uma verdade, deliberadamente evitada pela ciência dominante, sobre dimensões, sobre a essência da nossa existência, e sobre por que talvez você nunca consiga realmente sair deste universo. A história começa em 1919. Naquele ano, um físico alemão chamado Kaluza fez algo insano. Ele estendeu à força as equações da relatividade geral de Einstein, de 4 para 5 dimensões. Todos acharam que ele havia enlouquecido. Afinal, vivemos claramente em 3 dimensões espaciais, mais uma dimensão do tempo. De onde viria uma quinta dimensão? Mas quando Kaluza resolveu suas equações em 5 dimensões, algo chocante aconteceu. Elas se dividiram automaticamente em 2 partes. Uma descrevia a gravidade, a outra descrevia perfeitamente o eletromagnetismo. O que isso significa? Que a gravidade e a força eletromagnética, 2 forças que parecem não ter relação alguma, podem na verdade ter a mesma origem, em uma dimensão superior. Mais estranho ainda, Kaluza propôs que não conseguimos ver a quinta dimensão, porque ela estaria enrolada em círculos extremamente pequenos. Imagine uma corda. De longe, ela parece uma linha unidimensional. Mas se você fosse uma formiga caminhando sobre essa corda, descobriria que ela possui 2 dimensões, uma ao longo do comprimento, e outra ao redor da circunferência. Se essa circunferência fosse 1 trilhão de vezes menor que um átomo, para nós ela seria completamente invisível. Essa foi a ideia genial de Kaluza. Na época, porém, quase ninguém deu atenção. Na década de 1920, a mecânica quântica estava revolucionando a física. Quem se importaria com uma dimensão invisível? Assim, essa ideia ficou esquecida por 60 anos. Até que, em 1984, na pequena cidade de Aspen, no estado do Colorado, 2 físicos, Green e Schwartz, resolveram em uma noite de tempestade um problema fatal que assombrava a teoria das cordas havia décadas. Eles descobriram um novo termo matemático, que fazia todas as probabilidades voltarem a somar 1. Essa descoberta, conhecida como cancelamento de anomalias de Green-Schwartz, transformou instantaneamente a teoria das cordas no tema mais quente da física teórica. A teoria das cordas prevê que nosso universo não tem 4 dimensões, mas 10. Além das 3 dimensões do espaço e uma do tempo, existem 6 dimensões espaciais extras, enroladas em cada ponto do espaço, em estruturas extremamente complexas chamadas variedades de Calabi-Yau. Mas aqui surge um problema assustador. Matemáticos descobriram mais tarde que o número de variedades de Calabi-Yau compatíveis com a teoria das cordas é absurdamente grande. O que antes se pensava serem apenas algumas soluções, hoje já soma dezenas de bilhões. Cada variedade diferente corresponde a um universo diferente, com leis físicas e partículas diferentes. O que isso significa? Significa que, embora a teoria das cordas seja matematicamente perfeita, ela não consegue explicar por que vivemos exatamente neste universo, e não em um dos bilhões de outros possíveis. Esse é o famoso problema da paisagem, que mantém números físicos acordados durante a noite. Então, essas dimensões invisíveis realmente existem? E, se existem, qual é o seu tamanho? A resposta pode estar escondida no primeiro instante após o nascimento do universo. Os cientistas acreditam que, logo após o Big Bang, o universo passou por um período chamado inflação. Em menos de 1 trilionésimo de segundo, o tamanho do universo aumentou mais de 80 vezes. Uma região do tamanho de um núcleo atômico se expandiu para algo maior que a Terra. Nesse processo extremo, se dimensões extras realmente existirem, elas também teriam sido criadas. Quando a inflação terminou, a energia dessas dimensões teria se convertido em um tipo especial de partícula, chamada partícula módulo. O aspecto mais assustador das partículas módulo é que elas quase não interagem com nada. Sua interação é trilhões de vezes mais fraca do que a dos neutrinos.
os neutrinos atravessam a Terra inteira sem serem bloqueados. As partículas módulo poderiam atravessar toda a galáxia. Justamente por isso, uma vez criadas, elas podem existir por um tempo extremamente longo. Nos primeiros microsegundos após o Big Bang, toda a energia do universo pode ter sido dominada por essas partículas módulo. Imagine que, por um breve instante, nosso universo tenha sido de fato um mundo de 10 dimensões, com dimensões extras cheias de energia controlando tudo. Depois, as partículas módulo começaram a decair, transformando sua energia em outras partículas, incluindo uma partícula misteriosa chamada axion. Os axions também quase não interagem com a matéria. Eles vagam livremente pelo espaço, desde o nascimento do universo até hoje. Neste exato momento, em cada centímetro cúbico ao seu redor, pode haver centenas de axions atravessando o espaço. Eles são a última evidência de que as dimensões extras já existiram, o legado deixado por um universo de 10 dimensões. Cientistas estão tentando capturar esses axions, usando campos magnéticos gigantescos. Quando um axion atravessa um campo magnético intenso, há uma chance minúscula de ele se converter em um fóton. Detectar esse fóton seria uma prova indireta da existência das dimensões extras. Mas essa ainda não é a parte mais estranha. Lembra do entrelaçamento quântico? Duas partículas entrelaçadas, não importa a distância entre elas, uma na Terra e outra na galáxia de Andrômeda, mudam de estado instantaneamente. Esse instantaneamente é real, mais rápido que a luz, violando a relatividade de Einstein. Como isso é possível? Uma hipótese ousada é que, embora pareçam separadas em nosso espaço tridimensional, essas partículas nunca se separaram, em dimensões superiores. É como duas formigas em extremos opostos de uma folha de papel. De longe parecem distantes, mas se você dobrar a folha, elas podem ficar lado a lado. Há ainda uma possibilidade mais perturbadora. E se as dimensões extras não forem minúsculas, mas infinitamente grandes? As observações de ondas gravitacionais da colisão de estrelas de nêutrons em 2017 descartaram dimensões extras de escala intermediária, mas para dimensões extremamente pequenas ou enormes, somos praticamente cegos. Se essas dimensões forem infinitamente grandes, a gravidade pode estar vazando continuamente para elas. Isso explicaria por que a gravidade é tão fraca, em comparação com as outras forças. Grande parte de sua energia estaria se perdendo em dimensões invisíveis. Esse vazamento gravitacional também poderia explicar a expansão acelerada do universo, a chamada energia escura. Talvez a energia escura não seja uma nova forma de energia, mas apenas o eco da gravidade, em dimensões superiores. Mais insano ainda, se essas dimensões forem grandes, nelas podem existir leis físicas completamente diferentes. Na quinta dimensão, o tempo pode ter várias direções, permitindo ver todos os finais possíveis de um mesmo evento. Na sexta dimensão, você veria todos os universos, que começaram com as mesmas condições iniciais, mas evoluíram de maneiras diferentes. Na sétima dimensão, você veria universos com condições iniciais completamente distintas. E nas nona e décima dimensões, você veria tudo o que pode existir: passado, presente, futuro, todos os universos e todas as possibilidades ao mesmo tempo. É por isso que alguns físicos acreditam que nosso universo pode ser apenas uma projeção, como uma imagem holográfica, bidimensional, mas contendo toda a informação de um objeto tridimensional. Nosso mundo tridimensional pode ser apenas a projeção holográfica de um mundo de dimensões superiores. Essa ideia é chamada de princípio holográfico. Ela surgiu para resolver o paradoxo da informação dos buracos negros, mas depois mostrou-se aplicável ao universo inteiro. Se isso for verdade, tudo o que vivenciamos, o fluxo do tempo, a extensão do espaço, o movimento da matéria, é apenas um tipo de codificação de informação. Na fronteira do universo, os processos físicos reais ocorrem em um espaço de dimensões superiores, que jamais poderemos perceber diretamente. Então, seria possível atravessar para essas dimensões? Em teoria, se você conseguisse criar uma densidade de energia alta o suficiente, poderia curvar o espaço-tempo ao limite e criar um buraco de minhoca ligando dimensões diferentes. Mas a energia necessária está muito além da nossa tecnologia atual. Seria preciso converter toda a massa do Sol em energia pura para abrir uma fenda para dimensões superiores. E mesmo que você conseguisse, essa fenda colapsaria em menos de um microsegundo. Pior ainda, ninguém sabe o que aconteceria ao atravessá-la. Você poderia ser comprimido em uma singularidade, dilacerado em partículas fundamentais, ou até desencadear um novo Big Bang. Mesmo assim, os cientistas não desistiram. No grande colisor de hadrons do CERN, quando prótons colidem a velocidades próximas à da luz, surgem regiões de densidade de energia extremamente alta. A teoria prevê que, se dimensões extras existirem, essas colisões poderiam gerar partículas, chamadas partículas de Kaluza-Klein. Elas seriam partículas comuns do espaço de dimensões superiores, que em nosso mundo tridimensional, apareceriam como a mesma partícula, com diferentes massas. Mais surpreendente ainda,
Se as dimensões extras forem grandes o suficiente, essas colisões poderiam até criar microburacos negros. Mas não se preocupe, eles evaporariam em menos de 1,0/2/3 segundos, sem sequer tocar um núcleo atômico. Até hoje, não sabemos se as dimensões extras realmente existem. Elas podem ser a maior descoberta da física, ou apenas uma bela ilusão matemática. Mas uma coisa é certa: se elas existirem, estão aqui, ao seu redor, em cada ponto do espaço. A cadeira em que você está sentado, o ar que você respira, até o seu próprio corpo, podem conter estruturas enroladas de 6 dimensões. Cada vez que você move um dedo, esse movimento acontece não só no espaço tridimensional, mas também nessas dimensões invisíveis. Nelas, seu dedo traça um caminho, em uma variedade de calabrial, de uma forma que não conseguimos imaginar. Talvez um dia, quando nossa tecnologia for avançada o suficiente, consigamos enxergar essas dimensões extras. Talvez descobramos que o universo inteiro é uma sinfonia de 10 dimensões, e nós ouvimos apenas 3 notas. Talvez descobramos que o tempo não é um rio de mão única, mas uma dimensão pela qual se pode ir e voltar. Talvez descobramos que, em alguma dimensão inacessível, existe outro você, fazendo escolhas diferentes, vivendo uma vida completamente distinta. E todas essas versões de você são reais, apenas separadas por paredes dimensionais, que jamais poderão ser atravessadas. O universo pode ser muito maior, mais estranho e mais belo do que imaginamos, e nós estamos apenas na superfície desse universo de 10 dimensões, espiando com olhos tridimensionais os mistérios eternos da realidade.